Amém. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 18. Gênesis, capítulo 18. Amém. Gênesis capítulo 18, verso 16. Diz assim: levantando-se aqueles homens dali, olharam à direita de Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Quem são esses homens? Esses homens são os anjos do Senhor, amém? Eles representavam nesse momento o Senhor, amém, irmãos? Só fazer um contexto para vocês entenderem quem são esses homens. Deus foi visitar Abraão e apareceu por meio de personificação de anjos, amém? E deu uma promessa para ele sobre a sua descendência, seu filho. E tem um texto que ele cita mais acima que diz: por acaso há algo impossível para mim? Eu amo esse texto, amém? Mas o assunto hoje não é sobre isso. Então esses homens são anjos, amém? E Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Olha o que Deus está dizendo. Esse homem é um homem que eu amo, é um homem que eu tenho intimidade. Vou eu ocultar algo a ele? Certamente não. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Pois eu escolhi para que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que pratiquem a justiça e o juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tenho falado. Disse mais o Senhor: o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado tanto, e o seu pecado tem se agravado de tal maneira, que descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. Se não, saberei. Talvez eu estou lendo aqui e você não está entendendo nada. Existia uma acusação no mundo espiritual contra Sodoma e Gomorra. Certamente é o nosso acusador, o inimigo, estava acusando aquela cidade diante de Deus. Satanás estava acusando Sodoma e Gomorra diante de Deus, mostrando que as suas obras eram más. Amém, irmãos? Um tempo desse atrás eu preguei e eu falei sobre as testemunhas. Amém? A Bíblia diz que daqueles que temem a Deus, Deus libera anjos para guardar testemunhas. A Bíblia diz também que o leão, o inimigo é como um leão que ruge e está ao redor daqueles que temem a Deus para tragar, buscando oportunidade. Diga, buscando oportunidade. Mas se não tem anjos, ele tem acesso, sim ou não? Se ele tem uma acusação e não existe uma proteção contra a nossa vida, o inimigo tem acesso à nossa vida, sim ou não? Então nessa noite eu quero falar com você a respeito disso. O que faz existir uma proteção e o que faz eu caminhar sem essa proteção? Aleluia.
Talvez você nunca tenha lido essa história, e eu não vou ler ela toda, mas eu vou fazer um contexto. Deus fala que se tivesse justos ali, Deus mudaria a história de condenação e de juízo daquele povo. Entenda como juízo. Eu acho interessante que toda vez que nós falamos de juízo, nós entendemos que é algo ruim. Mas se eu espero no Senhor, o meu juízo é a mão do Senhor. Sim ou não? Se eu busco a face do Senhor, o meu juízo é encontrar a face do Senhor. Mas se eu não busco a face do Senhor, eu o rejeito, o meu juízo é a distância de Deus. Isso é natural. Sim ou não? Então viraram aqueles homens o rosto dali e foram para Sodoma. Mas Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Então Abraão aproximou-se dele e disse: destruirá também o justo com o ímpio? Você consegue entender que o coração deste homem era tão bondoso que agora ele estava intercedendo por uma nação que era má, um povo que era mau, não simplesmente por suas atitudes. Eles eram maus porque eles não temiam a Deus. O que eu acho interessante é que as pessoas acham que ser ruim, talvez você assista a Globo, a Record, o SBT ou o jornal que fala, ruim é quem mata, ruim é quem rouba, ruim é quem mente. Talvez você assista a televisão e veja aquele filme engraçado, ou aquele filme de suspense, que mostra o bandido fazendo as coisas, e você diz: isso que é ruim. Eu quero te dizer que isso é ruim, mas aos olhos de Deus isso é só um passo. Porque se você está longe de Deus, você já é ruim. E a Bíblia diz que para eu estar em Deus, eu preciso de Cristo. Amém? Talvez você ainda não está entendendo. Você pode estar perguntando: tá, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3. Essa semana eu tive a oportunidade, eu recebi uma mensagem de uma pessoa e ela disse para mim: a minha consciência está tranquila. Você consegue imaginar uma pessoa que comete atos em que ela entende dentro do coração dela que esses atos são bons, amém, amém, que esses atos são bons, e que ela não precisa de justificação de Deus, ou que ela não precisa de reparação também entre os homens. Você consegue entender isso? É o velho ditado, os homens dizem assim: eu nasci assim, vou morrer assim. Tem até a musiquinha que diz: pau que nasce torto nunca se endireita. Sim ou não? Tem ou não tem? Mas isso também é uma mentira de Satanás. A Bíblia diz que o Deus desse século, ele passa e fica cauterizando a nossa mente. Você é catequizado 24 horas. Você vai conversar com um coleguinha, ou com um amiguinho, ou com a amiguinha, e ela está sempre te trazendo o que é bom. Mas de fato é que você não para descobrir se isso é bom. Ou às vezes você é até ignorante, e você não sabe que isso é ruim. Por exemplo, eu já tive a idade de 16 anos, novidade. Eu era mulherengo. Isso gerava sobre a minha vida um peso de maldição. Quando eu passei por um processo de libertação, demônios nessa área começaram a lutar pela minha vida, porque eu deixei portas abertas na minha vida. A minha alma tinha marcas que eram carregadas de outras mulheres, porque elas tinham demônios que foram transferidos para a minha vida. Talvez você não acredite nisso, não importa. O mundo espiritual é maior do que o seu conhecimento.
Hoje eu tenho uma caminhada com Deus e eu vejo isso o tempo todo. Pessoas que recebem demônios por palavras enviadas. Palavras. E você acha que um ato sexual não pode gerar demônios? Você acha que um ato de uma briga não pode gerar demônios? Porque na verdade o fato é que aquele que faz o bem corresponde e recebe o bem, mas aquele que faz o mal corresponde o mal. E quando eu ando segundo meus caminhos para Deus, eu já sou mal. Segundo os meus caminhos. Não estou falando de roubo, não estou falando de assassinato. Eu estou falando de andar na terra como se Deus não existisse, não temendo a Deus. Conseguem entender isso? Abraão era um homem considerado justo. Deus vem visitar Abraão. Quando Deus chega nesse lugar com esses anjos, esse homem corre e vai fazer o melhor mantimento. E ele fala: Deus, não passe aqui sem que eu te ofereça algo. Quantas vezes Deus passa pela tua vida e você trata Ele como qualquer coisa? Quantas vezes você está diante de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus e você trata ela como qualquer pessoa, e você esquece que ali está o próprio Deus dentro dela? Ou talvez pior do que isso, o Espírito Santo está dentro de você e você apaga ele, ignora ele, como se ele não fosse ninguém. Simples assim. Afinal de contas, eu não o vejo, ele não pode interferir na minha vida. Engano seu. Ele pode e quer, mas ele não faz. Sabe por quê? Porque Deus, ao contrário de Satanás, ele não invade. Ele nunca vai mexer naquilo que você não deu para ele. Se Sodoma e Gomorra clamassem ao Senhor, eles seriam salvos. Jonas, antes de pregar para Nínive, ele disse que ele não queria ir lá, porque ele sabia que se ele fosse, traria uma mensagem e aquele povo se arrependeria. O fato é, se eu não olhar para o alvo, eu nunca vou conseguir mudança. Eu me transformo naquilo que eu começo a me envolver. Se eu ando com alguém que gosta de rap, eu vou começar a cantar rap e começar a gostar de rap. É natural. Se eu ando com alguém que gosta de rock, eu vou começar a curtir rock, porque é natural. Se eu ando com alguém que joga bola e o cara é habilidoso, vou procurar buscar habilidade para que eu jogue bola como ele. Você consegue entender? Um dia um cara perguntou para mim: como é que eu me faço para me tornar um crente? Eu falei: cara, cola nos crentes. Mas o fato é, isso são explicações racionais, mas as coisas espirituais, elas se tratam de forma espiritual. E talvez você está aí: tá, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Eu não sei, mas Deus sabe. Foi Ele que colocou a mensagem no meu coração, e eu vou chegar lá. Aleluia. Verso 3, capítulo 3, verso 8. Lá no 7, 6. Confessavam os seus pecados e eram batizados por ele no Rio Jordão. Pessoas iam até João Batista, confessavam os seus pecados e eram batizados. Pessoas iam até João Batista, confessavam os seus pecados e eram batizados. Amém? Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras. Espera aí, cobras, peçonhentas, gente ruim, gente venenosa. Mas eles não estavam indo lá também? Não basta simplesmente você se parecer uma pessoa boa. Não basta você me enganar achando que é bonzinho. Não basta. O teu coração o Senhor conhece, e Ele sabe o quanto você é egoísta. O Senhor sabe o quanto você pensa mais em você do que no próximo.
O Senhor sabe o quanto você está mais preocupado com a sua vidinha, que muitas vezes se torna medíocre, porque você só pensa em você. Medíocre. Uma vida em que você só pensa em você é medíocre. Porque nós não fomos feitos para andar só, e nós não fomos feitos para pensar em nós mesmos. Nós fomos feitos para ser imagem de Deus, e Deus é amor. Se eu não reflito Deus, eu não reflito amor, eu sou um nada. Eu sou sem imagem, desfigurado. Eu não atendo a minha função para o que eu fui feito. Mas o mundo é assim. Eu não sei em que lugar você quer estar, mas João Batista olha para esses homens e diz: bando de cobra peçonhenta, venenosa. Vocês estão vindo aqui batizar, vocês se misturam no meio do povo, como se fosse boa gente, como se realmente quisesse isso, mas não querem. Tem uma segunda intenção. Talvez esses homens queriam ser aceitos. Talvez esses homens estavam andando simplesmente para se infiltrar. Não sei. Mas Deus conhece o seu coração. Qual é o real motivo? Uma época da minha vida eu ia para a igreja porque eu queria que Deus mudasse a minha vida. Eu queria um salário top. O que tem de ruim nisso, irmãos? Para Deus tem tudo. Porque o meu coração era o salário, não era o Senhor. O salário é consequência de andar com o Senhor. Quando o meu coração está em algo que Deus pode me dar, quer dizer que Deus para mim é como uma prostituta, e que eu só quero momentos de prazer com Ele. Se nós, quando temos um relacionamento com alguém e somos tratados como algo, como moeda de troca, como só com momentos de prazer, achamos o ruim, queremos tratar Deus assim? E sabe o que é pior? Ele conhece o teu coração. Sabe o que me constrange? Ele sabia que eu tratava ele como uma prostituta, e ele nunca me rejeitou. Nunca. Pelo contrário, ele começou a trazer palavras sobre aquilo que eu estava pedindo para ele. Consegue entender o amor desse Deus? Ele começou a falar daquilo que eu buscava, mas nesse processo Ele começou a mudar o meu coração. Mas eu tive que apanhar muito por causa das minhas escolhas. Eu não queria o Senhor, eu queria o salário. Eu queria o emprego melhor. Eu queria a casa melhor, a esposa ideal, a casa ideal. Não é assim que o mundo prega? Quem que está bem na fita? Quem tem um carrão que nem o PC. Está bem na fita. Quem tem uma casona está bem na fita, tá ou não tá? Quando era novinho que nem vocês, quem tinha um carrão com um somzão e uma rodona rebaixada, estava top. Não precisava nem ter documento, porque eu mostrava para os outros que eu tinha algo. Vivia de imagem. Mas já sabe o que Jesus diz? Que isso é um sepulcro caiado, bonito por fora e lixo por dentro, cheio de morte. Não importa a imagem que você passa para as pessoas. Não importa. Não importa se tu tem cabelão lá no pé e parece crente. Se tu não age como crente, se tu não age como quem ama, para Deus são só roupas. Só roupas. Só cabelo grande. Esses dias eu me deparei com uma pessoa que estava questionando e dizendo: ah, ele tem tatuagem, ele não tem tatuagem, ele não sei o que, ele não sei o que. Para com isso. Qual é a obra desse homem? Qual é o fruto desse homem? Qual é o coração desse homem diante de Deus? E ficamos preocupados com coisas. Ah, é a roupa, é o jeito, é a maneira. Mas o que expressa essa pessoa diante de Deus? A mulher de Davi, Davi entrava no seu reino. Imagina só, um rei chegando num lugar. Quem imagina um rei bem bonito, com roupas reais, cheio de ouro? Sim ou não? Não é assim um rei? Diamante, pedras preciosas, com seu exército em volta dele.
Não é assim um rei? Sim ou não, irmãos? Um cavalo de um príncipe, né? Coisa linda. Mas de repente Davi está carregando a arca, que representa a presença de Deus, e ele quer tirar o foco dele e apontar para a arca. Ele se despide, ele tira sua roupa real, ele tira sua realeza, ele tira o externo, e ele expõe a sua nudez. Essa atitude faz ele expor o seu coração e dizer: aqui só há um rei. E ele aponta para a arca, e a Bíblia diz que ele entra cantando naquele lugar e exaltando e adorando a arca, que representava a presença de Deus. A sua esposa, que era oriunda de uma nação, ou melhor, uma cultura babilônica, uma cultura caída, uma cultura de homem, chama a atenção de Davi. Mical olha para Davi e fala: você está doido? É assim que um rei se porta? É assim que um rei anda? Cuidado, está cheio de Mical por aí. Mical não vai salvar a tua vida. Mical é o primeiro a te abandonar. Mical é o primeiro a sair do barco. Mical é o primeiro a falar mal de você. Sabe por quê? Porque enquanto você tem uma aparência bonitinha, Mical está com você. Enquanto você tem dinheiro para pagar o lanchinho, Mical está com você. Enquanto você tem a sua casa para oferecer, Mical está com você. Mas o que falta? Mical é a mulher de Davi. E a Bíblia diz que Davi entrou naquele lugar sem as suas roupas reais e dançava e adorava a Deus. Não está escrito na Bíblia, mas eu digo que ele apontava e dizia: aqui só há um rei. Aqui só há um rei. Aonde está o teu coração? E você pode estar dizendo: mas o que isso tem a ver com o que você está lendo? Tudo a ver. Porque esses homens, talvez você não saiba, mas os fariseus representam aqueles caras que entendem das coisas de Deus, os caras que entendiam das escrituras. Eles eram os caras na época, os religiosos. E daí? Olha o que João Batista diz para eles: quem vos ensinou a fugir da ira futura? Não adianta vocês virem aqui e parecer que são crentes. Não adianta vocês virem aqui e achar que a sua postura de estar no meio da galera é alguma coisa. Irmãos, a Bíblia diz que se nós olhássemos para Jesus, o caminho que Deus enviou, e tivéssemos um coração aberto para o Senhor, preste atenção nisso. Se você tiver um coração aberto para o Senhor, ainda que você não saiba de tudo, ainda que você não tenha as melhores atitudes, mas se o seu coração estiver aberto para ser ensinado pelo Senhor, Ele começa a mudar a tua vida, e a salvação começa a chegar em você. Mas se o seu coração está sempre apontando para a situação e para as pessoas, não adianta. Eu passei um tempo da minha vida dizendo que eu não conseguia as coisas porque meu pai e minha mãe me abandonaram. Eu passei um tempo da minha vida dizendo que eu não conquistava as coisas porque eu não tinha a oportunidade de ter uma casa formada, um lar estabelecido, de não ter uma família unida, de não ter uma estrutura e um alicerce, ou alguém que pudesse me proporcionar um alavanco, um empurrão. E eu sempre estava apontando para alguém. Alguém sempre era o culpado da minha desgraça. E sabe qual é o problema de pessoas assim? Elas só andam na ruína. Elas são avarentas.
A Bíblia diz que o povo no Egito, o povo que foi tirado do Egito, não conseguiu contemplar a terra prometida, porque eles não conseguiam enxergar a mão de Deus sobre eles, e tudo que acontecia no mundo físico, eles reclamavam. Tudo. Se Deus diz que vai mudar a tua vida, Ele vai mudar a tua vida, e não importa o que está acontecendo. Não importa se a porta está se fechando para você. Deus, Ele é o Deus que muda a circunstância e não está limitado à tua insignificância. O profeta diz: eu sou como um vermezinho de Jacó, pós cinza. E realmente, o fato é que nós somos. O que nós somos comparado a Deus? Uma poeirinha em alto mar. Nada. Você só está vivo porque o Espírito de Deus te dá vida. E Ele pode fazer assim, ó, e acabar. E acabar. E isso é tão violento que a Bíblia diz que esse Espírito que te gera o bios, a vida, volta para Deus, porque nem isso é teu. O que faz pulsar o teu sangue é porque Deus disse: vai viver. Há uma ordem no mundo espiritual, e Deus diz: vai viver. Jesus, quando veio, a Bíblia diz que a morte veio até Ele, e não conseguiu tocar em Jesus, porque não tinha portas para tocar em Jesus. E a Bíblia diz que Ele venceu a morte. Será que se a morte chegar até você hoje, ela não vai encontrar portas? Como tem sido a tua caminhada diante de Deus aqui na terra? Qual tem sido o teu coração? Volto a dizer, não é o quanto você conhece Deus, o quanto você parece um crente, até porque afinal de contas eu nem pareço isso. Eu não estou aqui com roupa de crente, com jeito de crente, com maneira de crente. Já disseram até para mim que eu não prego como crente, e eu não estou nem aí para isso. Contanto que o meu coração seja um altar, e só Deus consegue ver isso. Você não consegue enxergar o meu coração, mas Ele consegue. E você precisa ter a mesma mentalidade, e é por isso que eu ensino essas coisas. Não importa como as pessoas te veem, importa como Ele te vê. Importa como você quer ter prazer com Ele. Por que você busca a presença de Deus? Para ter algo? Isso também não é errado, irmãos. Mas eu quero te dizer que é tolice você buscar Deus só para ter algo. Porque não existe nada maior do que a presença de Deus. E eu não estou falando de sentimentos. Eu dobro o meu joelho, eu sinto fogo na minha mão. Mas não foi sempre assim. Eu oro por pessoas, vejo elas curadas, mas não foi sempre assim. Eu leio a Bíblia e eu consigo ver a bondade de Deus. Também não foi sempre assim. Um tempo atrás eu li a Bíblia e dizia: Deus, tu és mau. Sim. Um Deus que mata, que mata, que mata, que mata é o quê? Mas eu era tão ignorante. Porque a Bíblia diz que a nossa plantação vem contra a nossa vida. O que eu planto, eu colho. E a gente é tão ridículo que as nossas leis que cercam a nossa vida dizem isso pra gente, e a gente com Deus quer diferente. Desde pequeno você ouve: ó, se você não estudar, você não vai ser ninguém. Sim ou não? Mas com Deus não, Deus, não, você não pode fazer assim. Que isso? Deus, ô Deus. Não é assim, irmãos? Aí o homem vira as costas para Deus, ignora Deus como se Deus não fosse nada, e não quer cair na sua maldade. Irmãos, Deus só precisa fazer assim, ó: eu tiro a muralha, diabo, faz o que eles deixaram você fazer.
Toca ou não toca, gente? Toca ou não toca? A Bíblia diz que se você tiver raiva de alguém, você é assassino. Se você é assassino, o diabo pode te matar. Misericórdia, né? Também tinha raiva de muita gente. E se você é assassino, o espírito da morte te persegue. Se você trata alguém com maldade e julga ela sem amor, você é tratado sem amor por Deus. Meu Deus, estou lascado. Não, irmão, não está. Porque Jesus morreu por você, para você colocar a confiança nele e deixar o Espírito de Deus entrar dentro de você e te ajudar. Porque o fato é que sem o Espírito Santo você não dá conta, de jeito nenhum. Sabe o que é interessante? Olha só, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir fruto que mostre arrependimento. Sabe o que é isso, irmãos? Está dizendo que a nossa conduta tem que mostrar para o mundo espiritual que nós queremos sair desse caminho errado. Sabe o que significa isso? Que aquele que roube deixe de roubar, aquele que mate deixe de matar. Mas aí você acabou de dizer, Jonathan, que sem Deus eu não consigo, e realmente isso é um fato. Aleluia. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 1. E eu acho engraçado porque muitas vezes, uma das coisas que eu ouvi essa semana também é que eu sou um moralista. Sabe o que é moralista? Aquele que quer ensinar a moral. A Bíblia é um livro de moral. É um livro que ensina condutas. Mas é o Espírito que muda você. Não adianta você conhecer o que é moral e o que é ético, se dentro de você está a morte, se dentro de você está a vontade de fazer a desgraça. Sabe o que é interessante? Nós somos bons quando estamos sozinhos. Não, nós somos quem somos quando estamos sozinhos. O que você faz em segredo? O que você vê no seu celular sem ninguém ver? O que você vê na internet sem ninguém ver? Ou você acha por acaso que se a pessoa está olhando pornografia na internet, o diabo não está do teu lado vendo e os anjos também não estão vendo? Ou você acha por acaso que se você está falando mal de alguém no WhatsApp, não tem um mundo espiritual te enxergando? E começa a escrever uma dívida, um escrito de dívida ao teu respeito. Você não está vendo, mas isso existe. No mundo espiritual existe. A Bíblia diz os livros da obra. Existe um livro de obras da tua vida. E a Bíblia diz: quem entoará acusação aos escolhidos de Deus? Ninguém. Mas e se você não for um escolhido de Deus? E entenda como escolhido de Deus aquele que recebeu o caminho. Qual é o tipo de vida que você quer andar? Eu não sei. Apareceu João Batista, verso 4. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento. Qual era a simbologia daquele batismo? De arrependimento. E sabe o que é interessante? É que o Espírito Santo ainda não tinha vindo e não tinha sido entregue. Jesus não tinha morrido e as pessoas já podiam escolher, reconhecer. Lembra que o outro texto, eles vinham confessar os seus pecados? Confessar, diga confessar. Aleluia.
pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. O que é remir o pecado? Tirar o pecado. Se eu não me arrependo, não há remissão. Mas também não adianta eu ficar o tempo todo me arrependendo. Consegue entender isso? Lucas 5, verso 32. Aleluia. Lá no 30. Os fariseus e os seus mestres da lei murmuravam contra os discípulos de Jesus, dizendo: por que comeis e bebeis como os cobradores de impostos e pecadores? Olha que interessante. Aqueles que conheciam todas as coisas da lei, agora começavam a apontar para as pessoas e dizer: por que vocês fazem isso? Por que essa postura? Por que essa maneira de viver? Cuidado com o seu dedo, irmão. Eu sempre digo que quando um dedo aponta, pelo menos 3 aponta para você. Porque à medida que você julga, você é julgado. Aleluia. Porque comeis e bebeis como cobradores de impostos e pecadores. Eu quero te dizer uma coisa. Hoje, cobradores de impostos são auditores, são pessoas que ganham bem. Naquela época, para esses homens eram ladrões, inimigos. Então agora esses homens estão dizendo que Jesus e seus discípulos andam com ladrões. Aleluia. Respondeu-lhe Jesus: não necessitam de médicos os sãos. Olha o que Jesus está dizendo. Quem está são, quem está curado, não precisa de médico. E você pode estar perguntando: mas o que isso tem a ver? Isso é uma parábola. Mas sim os enfermos. Se você não entender que você é um pecador, se você não entender que a tua vida sem Deus é um lixo, você nunca vai buscar mudança, para que dentro de você tenha fruto do Espírito. Você sempre vai andar no fruto da carne, e a Bíblia diz que a carne só produz o que é ruim. Quer dizer que a carne, eu não ter mais esse corpo, ô irmão, tem a ver com a tua alma, tem a ver com a tua vontade, tem a ver com a tua concupiscência. Se você estiver desligado de Deus, a tua consciência é morta, a tua consciência é caída, é egoísta, é avarenta. Mas quando você tem o Espírito Santo, Ele te guia, Ele começa a gerar uma consciência em você do que é errado, e Ele começa a dizer: ó filhinho, se você fizer isso, me magoa. E sabe o que é interessante? Que Ele fala me magoa, mas do fato é que Ele quer nos proteger. Sabe por quê? Porque Ele veio para quem não buscava Ele, sim ou não? Jesus veio para um povo que não queria nem saber dele. Isso faz diferença para Deus? Agora quem se lasca, quem se dá mal em não buscar o Senhor somos nós. Primeiro porque passamos a vida em tormento, o diabo sempre nos roubando, em falsas alegrias. Comer um bolo, um sanduíche é bom, né? Mas passa, é rapidinho, passa. Se amassar com o namorado e a namorada, cara, é top, mas passa. Passa, porque no outro dia ele pode te falar algo e te magoar. A Bíblia diz que nós temos que buscar o que é eterno, o que não é perecível, o que a ferrugem e a traça não corrói.
Não quer dizer que eu não possa ter momentos de prazer nessa terra. Não se iluda, meu irmão. Deus fez o que é bom para que você viva o que é bom, mas você precisa viver o que é bom nele. Porque uma pessoa que tem 30 relacionamentos no passado, ela tem pelo menos 30 personalidades dentro dela. Talvez você não acredite nisso, mas eu já vi. A ciência, eu não lembro se são chineses ou japoneses, não importa, são os caras que pensam muito. Já descobriram que dentro da medula óssea da mulher que teve muitos relacionamentos, ela carrega o DNA de relações sexuais que ela teve com outros homens. Sabe aquela mulher que teve um monte de relacionamento e o filho é um monstro? Que parece com o ex? Por que será? Mas não tem nada a ver. E mais uma vez a gente fica na nossa ignorância, na nossa soberba. Não, mas eu acho. Quando uma pessoa chega até mim para que eu ore por ela, eu fecho meu olho e digo: Senhor, Tu conhece ela, mostra para mim a vida dela. Senhor, ajuda ela, mostra a vida dela. Não tenha ilusão que Deus vai chegar aqui, você vai vir aqui na frente, Deus vai ficar te expondo. Ele vai trazer aquilo que você precisa para ser curada, para você conhecer Ele, para você se relacionar com Ele. Porque Jesus veio para que todos viessem a conhecer a Ele, viessem a ter intimidade com Ele. Jesus não veio para te separar daquilo que é bom, não. Ele veio te trazer algo que é bom, algo que é eterno. Aleluias. Oh, aleluia. E respondeu-lhe Jesus: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os enfermos. E eu não vim chamar os justos. Sabe o que é engraçado? Quantas vezes eu já ouvi que as pessoas não estavam indo à igreja porque estavam esperando ficar prontas. Não, eu não estou pronto, ainda estou fumando. Não, eu não estou pronto porque não estou casado. Não, eu não estou pronto porque, sei lá, eu não estou pronto. E sabe quando você não vai estar pronto? Dessa forma, nessa mentalidade? Nunca. Porque você é um orgulhoso, um tupetudo, e você acha que sozinho vai conseguir trazer salvação para você. E você acha que a tua justiça, que a tua bondade vai alcançar algo que vai impressionar a Deus. Nós somos criatura. Somos como um desenho no lápis, num papel assim, ó. Eu risco o que eu quero. E Deus fez o que Ele quis. Qual é a surpresa que você pode fazer para Deus? Talvez você nunca tenha pensado essas coisas. Sabe o que surpreende Deus? É você olhar para Ele e dizer: Deus, eu quero o Senhor. Eu abro mão da minha ignorância, da minha limitação de enxergar só eu isso aqui, ó. Porque felizes são aqueles que não viram, mas creram. Na minha caminhada, no começo eu não sentia, eu não via, eu era totalmente almático. Mas quando eu comecei a caminhar com o Senhor, e não se preocupar mais no que eu estava vendo, no que eu estava sentindo, ou se fulano era tocado e eu não. Chegava nas igrejas e eu via Deus usando as pessoas para as outras. Nossa, Deus, você só falou com ele, não falou comigo. Egoísta. Não sabia me alegrar com a alegria do próximo. Egoísta. Pequeno babaca.
E a gente é assim. Estamos mais preocupados conosco. Fulano não fez, fulano não faz, ciclano não faz. E passamos a nossa vida desse jeito. Não, porque fulano, porque ciclano. Só que é você, eu, é que vamos dar contas das nossas atitudes. Não vamos chegar diante de Deus e dizer: ó Deus, você viu, né? Eu era um coitadinho. Não rola. A oportunidade foi dada para todos. E nós não andamos na bondade de Deus porque recusamos. Tem gente que não é curada porque prefere a condição de enfermo para receber piedade dos outros, ou benefício do INSS. Eu não sei. Tem gente que não quer tomar uma postura de guerreira porque sabe que vai ter trabalho. Se eu começar a fazer as coisas, eu vou ter que ter muito trabalho, eu vou ter que fazer acontecer. Prefiro ficar aqui. Não, eu estou ferido, mas na maciota. Estou ferido, preciso de descanso. Covarde. E eu não sei qual é a condição do seu coração essa noite. Ah, eu sou novo. Cuidado, porque o diabo pode desgraçar a tua vida. Quanto mais novo você aceita o Senhor, menos coisas o Senhor tem que limpar a tua vida. Quanto menos eu me envolvo com coisa que é imunda, menos coisas eu tenho de influência no mundo espiritual. Louvado seja Deus, porque eu nunca me envolvi com nenhum tipo de religião. Estou dizendo por mim. Fiz outras coisas, mas isso não. Graças a Deus. Porque tem gente que quando se converte, já se envolveu com isso, o capeta aparece para ele. Não foi, Everton? O Everton passou não sei quantos dias sem dormir quando ele se converteu. Não foi, Everton, que você ficava sem dormir à noite, que parecia demônio, não sei o que para você? Só aceitou Jesus. Você ficava ouvindo o bicho te ameaçando, não era? Que legal, né? Nunca vi nada. Está conseguindo entender, irmãos? Não, mas isso não tem nada a ver. Não sei o que, cara. Eu não sei o que você está achando. Nós somos espíritos. E sabe por que a ciência nunca vai conseguir curar a nossa alma? Porque ela ignora o espírito. Ela só consegue calcular o que é físico, mas ela não consegue entender nem a tua mente. Ela não consegue entender que existem demônios aqui lançando pensamentos assim, ó, o tempo todinho. Você está me ouvindo e pode ter duas vozes aqui. Uma dizendo: nossa, esse cara se acha. E outra dizendo: abre o coração. Você escolhe. Lucas 3. Lucas 3:3. Percorreu ele toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para perdão dos pecados, conforme o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outreiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos acidentados se aplanarão. Presta atenção. João Batista, o pregoeiro do arrependimento, e é o que eu estou fazendo hoje também com você. Ele veio para que o caminho fosse aplanado, para que o teu coração pudesse ser aberto para o Senhor, para que você pudesse abrir o coração e dizer: Senhor,
realmente as minhas obras não são tão legais. Me ajuda a enxergar o que eu não estou enxergando. Jesus, me perdoa pela minha conduta. Eu quero sentir o teu amor. Eu quero sentir o teu amor. Eu quero sentir a tua paz. Eu quero ser curado. Eu quero que o Senhor tire a dor das mágoas, das brigas dos meus pais, das palavras de maldição lançadas sobre a minha vida. Eu quero que o Senhor tire os traumas da minha infância. Eu quero que o Senhor tire a perseguição. Eu quero que o Senhor quebre os grilhões do inimigo da minha vida, que não faz eu prosperar e que faz eu o tempo todo ficar inferior e me sentindo inferior. Eu quero que o Senhor me liberte, para que eu possa ser verdadeiramente aquilo que eu sou, e que eu pare de viver como aquilo que os outros querem que eu seja. Isso também é escravidão. Viver para ser aceito é uma escravidão. Não sei você, mas eu conheço um monte de gente assim. Eu já fui assim. Aleluia. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Toda a humanidade verá a salvação de Deus. Se eu não me arrepender, se eu não entender que eu sou doente, se eu não entender que eu preciso do Senhor pastoreando a minha vida, não haverá salvação para mim. A Bíblia diz que todo aquele que olhar para a pedra angular, que é Cristo, não será confundido. Mas o problema é, nós olhamos e dizemos: não, mas eu sou bom, nunca matei. Vai para o inferno. Não, mas eu nunca roubei. Vai para o inferno. O problema não está no quanto você acha que você é bom, porque a Bíblia diz que só houve um justo, e o nome dele é Jesus Cristo. A tua justiça para Deus é um trapo, fede. A tua bondade para Deus fede, porque você só consegue produzir algo que é bom em Deus, movido pelo Espírito de Deus. Que isso? Você está indo muito longe. Não, eu não estou. Na dispensação antes de Cristo, Deus olhava para as pessoas pelas obras, mas ela pela fé nele, no amor dele, que as pessoas encontravam salvação. E Deus é tão bom, que a Bíblia diz, que não era tempo de eu ler tudo, que Jesus Cristo, quando veio, pregou aos espíritos em prisão, aqueles que não conseguiram encontrar salvação em Cristo e arrependimento, tiveram a oportunidade, porque Cristo foi lá e pregou para eles. Mas hoje, você não vai ter a mesma oportunidade, porque o Espírito Santo está aqui. Quem deu crédito à pregação, quem abriu o coração, quem foi que olhou para o Senhor? Aleluia. Dizia João à multidão que saía para ser batizado por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzir frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos Abraão por pai. Pois eu vos digo que até dessas pedras Deus pode fazer ressurgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Sabe o que ele está dizendo? Que o juízo de Deus vai ser certo. Se você conseguir entrar nesse lugar em Deus, onde você começa a produzir algo de bom, o machado não vai te cortar para juízo eterno,
Mas se você não quiser entrar neste lugar, haverá juízo para a tua vida, e não é bom. Então a multidão perguntava: que faremos, pois? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver alimento, faça o mesmo, da mesma maneira. Sabe o que ele está dizendo? Ama o teu próximo, cuide dele. Mas não, quando a gente está em nós, o que a gente faz? Não é justo eu dar para o próximo aquilo que eu trabalhei o mês todo. Não é justo dar para o próximo o que meu pai me deu, minha mãe me deu. A minha filha, com 2 anos de idade, ela já diz: é meu. Por que será? Sem o Espírito Santo. Louvado seja Deus, porque ela não tem consciência ainda de aceitar ou não aceitar a Deus. Se Jesus viesse hoje, ela seria salva, por causa da falta de consciência. Mas eu falo com adultos aqui, com pessoas que têm consciência e possibilidade de fazer uma escolha. E sabe qual é a escolha? É olhar e dizer: cara, eu sou doente mesmo, eu preciso ser liberto, eu preciso ser salvo, eu preciso reconhecer que Jesus é a paz que eu nunca tive. Eu preciso olhar para Deus e dizer: cara, eu preciso sentir esse amor que eu nunca senti, um amor que eu nunca senti dos meus pais, da minha mãe, do meu filho, um amor que eu nunca senti do meu esposo, da minha esposa. Aleluia. Lucas 24, 47. 46. Eis que está escrito: Cristo morrerá ao 3º dia e ressuscitará dos mortos. Isso já aconteceu, amém, irmãos? E em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunha dessas coisas. Envio sobre vós a promessa do meu Pai. Envio sobre vós a promessa do meu Pai. O que é a promessa do Pai? O Espírito Santo. Amém? A promessa é que o dom de Deus viria sobre nós. Assim como o dom da salvação, nós temos o dom do Espírito Santo, presente de Deus. Mas não, é interessante, eu ouvi essa semana uma outra pessoa, ela disse assim: irmão, eu vim para Jesus pela dor. Fez aquela cara de tristeza. Eu já ouvi isso muito, irmãos. E ela fez aquela cara de tristeza como uma condenação, como se dissesse: queria tanto ter vindo pelo amor. E eu olhei para ela e disse: irmã, ninguém vem pelo amor. Isso não está escrito lá na Bíblia. Nós viemos primeiro pela dor, porque todos nós temos que morrer para nós, nos arrependermos de quem nós somos, reconhecer que nós somos maus e precisamos do Criador, e isso gera uma dor em nós terrível. Pessoas que praticaram uma religião a vida toda. Você consegue imaginar um homem que seguiu o Buda, que seguiu o candomblé, que seguiu qualquer coisa a sua vida toda, de uma hora para outra, ele descobre que estava no engano, ele vai dizer: 20 anos da minha vida eu perdi. Não gera dor não, irmãos? Eu não sei de onde saem esses conceitos malucos. Nicodemos, é necessário que tu nasça de novo. Se você não nascer da água e do Espírito, jamais.
Eu não vou conseguir chegar onde eu queria chegar. Noé. A Bíblia diz que a água veio para trazer juízo para aquele lugar. Mas a mesma água que trouxe juízo àquele lugar, trouxe salvação para Noé. Porque eles entraram na casa de Deus, no lugar de Deus, no lugar de proteção em Deus. Eles entraram no caminho de Deus. E Deus os guardou. Deus os guardou. Ou você acha que aquela arca tinha um lemezinho para eles pilotar? Tinha um piloto. Aquela correnteza foi para onde eles queriam. Foi o Senhor que os conduziu. Foi o Senhor que os guardou. É a bondade de Deus que muda a nossa vida. Eu vou ler mais um texto, Romanos 2:4. Romanos 2. Portanto, és indesculpável quando julga quem quer que seja, pois te condenas a ti mesmo naquilo que julgas, porque tu que julgas faz o mesmo. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Tu, ó homem que julgas os que fazem tais coisas, pensa que tu, fazendo-as, escapará do juízo de Deus? Não adianta você ficar apontando para as pessoas. Não adianta você ficar procurando pessoas pior do que você, para você se enganar e dizer: mas eu não roubo, eu não mato. Mas continua sendo egoísta, pensando só em você, independente de Deus. Ou despreza tu as riquezas da bondade, tolerância e paciência, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento. É a bondade de Deus. Porque se Deus fosse realmente nos tratar como nós merecemos, não haveria nenhum tipo de vontade de bondade para nós. Conforme eu disse para vocês, minha casa, minha vida, meu jeito, meu carro, era assim. E que se dane os outros. Afinal de contas, eu chorava porque eu queria. Quanto tempo eu passei dentro da igreja, assim. Eu estou falando da igreja. Talvez, eu nem sei se meu pastor pregava essas coisas. Eu não vou ser soberbo de dizer que ele não pregava, porque meu coração estava fechado para isso. E eu só queria saber, eu. E aí Jesus vem com um mandamento novo. Só que eu consigo achar ele em toda a Escritura, mas não era revelado ao coração dos homens, porque o Espírito Santo não continha esse poder, porque os homens não deixavam. Eu sou filho de Abraão, eu sou filho de crente, eu fui na igreja no domingo, hein? E daí? Lá em casa tem uma santa, nós veneramos ela. E daí? E daí? E daí? Não, mas eu orei ontem. E daí? O que realmente vai mudar a nossa vida é nós colocarmos a nossa confiança no Senhor, aceitarmos o caminho de Deus. Jesus Cristo é o caminho.
Nossa, mas isso parece uma coisa tão superficial. Eu já ouvi isso tantas vezes. Ele é a própria paz. Teu coração fica esse buraco e às vezes você se sente só, porque ele precisa ser preenchido pelo Senhor. Você pode procurar encher e preencher o teu coração com tantas coisas dessa terra, mas eu quero te dizer que o fim será o mesmo. Eu li uma vez um texto que eu estava fazendo uma prova de concurso e eu nunca esqueci desse texto. Naquele dia Deus falou comigo, fazendo uma prova de concurso. E aquele texto era um estudo de uma psiquiatra, que ela ia nos hospitais ver pacientes terminais de câncer e ver quais eram as indagações deles. E ela disse que a maioria deles queriam mais tempo, não para ganhar mais dinheiro, não para conquistar mais coisas, mas para estar com a família, estar com as pessoas. E Jesus ele vem e diz: novo mandamento vos dou, ame o teu próximo como eu te amo. Mas nós ignoramos o que Deus ensina. Mas quando nós estamos rendido, quebrado, espregaçado, parece que o véu abre. O que tem valor realmente parece que aparece. Mas sabe por que aparece nessa hora? Porque o diabo quer te condenar. Ele quer fazer você se sentir um monstro. Agora é a cartada final. Irmãos, porque eu estar no fim da minha vida e vi sobre a minha vida uma condenação de que eu não fiz o que era certo com as pessoas, te ajuda? Agora você está, seja em qual for a circunstância da tua vida, e Jesus disser para você: ainda dá tempo de você fazer o que é bom. Eu vou apagar os teus pecados daqui para trás. Não me lembrarei mais dos teus pecados, dos teus erros, dos teus problemas. Apagarei até os pecados da tua família, dos teus pais. A tua herança, os teus filhos, eu abençoarei por amor a ti. Por amor a ti. Sabe por quê? Porque Ele é bom. Não depende de nós. Aí Ele diz: eu perdoarei os teus pecados, se você aceitar a minha justiça, o meu juízo. Sabe qual é a vingança de Deus? Quando Jesus veio, morreu, o justo morreu, e o diabo veio até Ele tentar tocar nele e não encontrou nada. O diabo foi derrotado, porque a lei precisava ser cumprida e Jesus cumpriu. E o poder de Satanás sobre os filhos da promessa agora acabou. Quando nós cremos em Cristo, estamos debaixo dessa vitória. Somos guardados pelo sangue do Cordeiro. Ficamos invisível a Satanás. Mas para estar invisível a Satanás, precisamos andar nele. Andar nele é andar debaixo do Espírito Santo, fazendo o que o Espírito Santo te ajuda a fazer, sendo bom o tempo todo. E quando você vacilar, você vai dizer: Senhor, eu lanço sobre ti as minhas ansiedades, as minhas aflições, porque eu sei que tu és o meu auxílio, tu és a minha força, e em tempo bem presente o Senhor vai me ajudar. Essa é a nossa conduta, essa é a nossa postura. Mas não podemos estar nos lugares preocupados com os outros.
Não podemos ficar olhando para o ambiente, ficar olhando para o que está fazendo, o que o outro está fazendo. Tomé disse assim: mostra-me a tua mão. Deus está mostrando a tua mão para você. Essa noite Ele quer mostrar que existe uma marca que Cristo carregou por você. Cristo foi ferido por você, mas você precisa abrir o teu coração para que a recompensa, a remissão venha sobre a tua vida. Amém, irmãos? Feche os seus olhos. Aquele que